eu quero falar com vocês rapidamente sobre a manifestação de Deus, sobre a manifestação de Deus na sua vida. Eu quero usar o texto de Isaías 64, você pode projetar, por favor, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Queridos, em Isaías 64, o profeta Isaías, ele mostra como nós precisamos orar buscando a manifestação de Deus. E ele escreve essa parte, e ele escreve assim: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Saia ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e detenha, porque esconde de nós o rosto, e nos consomem por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso olheiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-eis tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Queridos, esse texto revela um momento de crise, uma apostasia, um desânimo, onde no verso 7 o profeta ainda cita assim: não há ninguém a quem busque o seu nome, Senhor. Ele está falando do momento onde as pessoas já não clamavam mais por Deus, já não buscavam mais a presença de Deus, um momento onde as principais cidades, Jerusalém, Sião, onde os principais templos religiosos da época já estavam em ruínas, a presença de Deus já não estava mais naquele lugar. E queridos, eu quero falar para vocês que hoje no Brasil, nós vivemos um momento assim. Eu não quero nem entrar em questão ou em méritos da política, falar do arrombo financeiro que o nosso país enfrenta, mas eu quero falar hoje porque hoje o Brasil, de uma forma geral, perdeu o temor pelo nosso Deus. E a multiplicação dos pecados, a multiplicação das corrupções, a multiplicação das aberrações que nós temos visto, tem se multiplicado em nosso meio, tem se multiplicado no meio do nosso país. E hoje o nosso país é visto como chacota em muitos países do exterior. E queridos, mas a palavra de Deus, ela diz que, em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semeará isso, também colherá. E queridos, o profeta, ele identificando essa crise que ele estava vivendo, que a nação, o povo de Israel estava vivendo, ele começou a clamar a Deus de uma forma que a sua alma gritava por Deus,
a sua alma estava angustiada pela presença, pela manifestação de Deus. Não foi uma oração que ele falou assim: Deus, nós precisamos de uma estratégia para as pessoas voltarem ao templo, nós precisamos de uma estratégia para nós reavermos a cidade de Jerusalém, nós reavermos a cidade de Sião. Deus, o povo pecou contra ti, nós vamos oferecer um sacrifício para que o Senhor perdoe as nossas ofensas, perdoe ali as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas ele clama assim: Deus, do jeito que nós estamos vivendo, não tem como mais continuar. Ó, se fendesse os céus e descesse. Queridos, ele fala assim: Deus, o Senhor precisa descer, o Senhor precisa abrir os céus e descer no meio do nosso povo. Não se ires de tal maneira que a nossa iniquidade te faça nos assolar com isso. E queridos, hoje nós temos vivido isso no Brasil, onde o divórcio virou hobby, onde as igrejas não acreditam, muitas igrejas não acreditam ou não praticam mais a palavra de Deus. Para quê? Abre aspas, para conservar os fiéis. Onde se eu chegar em uma pessoa que ela bebe e falar: querido, você bebendo, você vai entristecer o Espírito Santo, e aí você ouve de prontidão, porque muitos pastores criaram essa teologia. Queridos, a palavra de Deus fala: não vos embriagueis com vinho. E engraçado porque numa pesquisa dos cientistas do nosso país, eles constataram que se uma pessoa ela toma um copinho de cerveja e ela passa por um teste de bafômetro, esse aparelho, pelo simples hálito e algumas gotículas de saliva dele que sai, acusa que ele não está apto para dirigir. Uma pessoa, quando ela não está apta para dirigir, é porque ela não está em sã consciência, ela não tem plenamente controle sobre os seus reflexos. E aí tem que falar assim: mas eu não me embriago com apenas um copo. E os cientistas afirmam a tese que se ele pensa isso, é porque ele já é dependente de álcool. E queridos, nós usamos isso, que a própria ciência diz. Nós usamos nosso tempo onde nós deveríamos clamar ao nosso Deus, para Ele se manifestar em nosso meio. Nós usamos a igreja para ser pontos de debate, com o que você concorda, com o que eu concordo. Vamos encontrar um meio termo para a gente poder continuar juntos. Queridos, um clamor, um desespero que uma consciência, uma explicação teológica, uma prática religiosa não consegue dimensionar. Um homem que olha para o povo de Deus e fala: Deus, se o Senhor não descer, não tem o que se faça. Fenda os céus e desce. Uma súplica intensa. Falar do desejo da mudança. A desejo de mudança dele era tanta, uma angústia espiritual. Pode ser da sua cidade, pode ser da sua cela, pode ser de você mesmo. E queridos, essa noite nós podemos ver na nossa vigília. Se vocês perceberem esses 3 ou 4 sábados que eu estou caminhando com vocês, eu estou tentando instruir vocês com base bíblica, estou tentando direcionar vocês, ensinar vocês, dar conhecimento para vocês, ferramenta para que vocês possam trabalhar. Um evangelho que nós precisamos viver é um evangelho onde a palavra de Deus sustenta. De nada adianta nós termos um grande rebanho, de nada adianta nós termos centenas de células, se nós não estivermos preparados para receber as outras pessoas. De que adianta nós termos um líder de célula, que às vezes chega uma pessoa querendo uma ajuda e ele pede ajuda para a pessoa, porque não tem uma bagagem, não tem um conhecimento, ou às vezes ele briga com coisas que tomam o lugar do clamor pela presença de Deus em nossas vidas. E queridos, hoje nós vivemos num país que, acima de todas essas percas que nós temos no Brasil, um país egoísta, um país consumista, onde nós vemos filhos matando o pai, pais matando filhos. Você não pensa em quem você vai passar por cima para você alcançar o que você quer.
você não percebe que você está prejudicando uma pessoa para você ter um êxito com isso. Muitas vezes essa pessoa é seu familiar, muitas vezes essa pessoa é o seu amigo, mas você não pensa porque o que importa é onde eu fico bem. E queridos, isso tem acontecido dentro da igreja. Muitas igrejas hoje já fazem o casamento homossexualismo. Muitas igrejas hoje, você já pode sair do culto e encher a cara, que não tem problema. Na verdade, nós vivemos um universalismo, onde todos vão para o céu. Todos vão para o céu. Você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você não precisa pedir perdão para Deus. Afinal, todos nós vamos para o céu. Só que, queridos, se nós pegarmos o sermão de Jesus, em toda a sua vida ali, em toda a Bíblia, ele foi o homem em que mais pregou do inferno, em que mais falou que o inferno existia, em que mais falou que se nós nos arrependêssemos, nós iríamos para o inferno. Jesus foi a pessoa em que mais falou do céu, em que mais falou do inferno, em que mais pregou contra o pecado. E queridos, nós precisamos voltar a este tempo, onde a presença de Deus, a manifestação de Deus em nossas vidas, vale mais do que você ter uma pessoa, onde você tem que zombar da palavra de Deus, para continuar se relacionando com ela. E nessa vigília de ontem nós fomos surpreendidos pelo Espírito Santo, onde jovens começaram a ter visões, onde jovens começaram a receber alguns dons, onde o Espírito Santo ele começou a levantar colunas nessa igreja. Eu estou muito feliz de ver esse auditório cheio novamente. Já se faziam alguns meses que isso não acontecia mais, mas é porque nós estamos alinhando o nosso foco para Jesus novamente. Queridos, Jesus ele precisa ser o centro do Evangelho. Mas afinal, para o que nós fazemos isso? Qual é a nossa causa? Deus não precisa em que nós nos colocamos para pregar a sua palavra. Realmente Deus não precisa de nós, mas nós precisamos que Deus se revele a nós. O homem precisa de Deus. E eu quero perguntar para você, qual o seu desespero por Deus hoje? Qual a angústia da sua alma pelo Criador? Nós jovens precisamos voltar a clamar, nós precisamos voltar a gemer, nós precisamos voltar a desejar, a almejar a manifestação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com os nossos pecados, com os nossos vícios, e nós usamos muitas vezes o nosso tempo para tentarmos vencer isso, e nos esquecemos da nossa causa principal. Hoje nós vemos pessoas que são dependentes química, e ela procura uma clínica aqui, ela procura outra clínica aqui, ela procura outra clínica lá, ela cola adesivo, ela tenta enganar ela mesma, ela muda de médico, ela muda o remédio, e ela fica escrava daquele vício por vários e vários anos. Por quê? Porque o foco não é como você vai se libertar, mas é quem vai te libertar. E quem vai nos libertar? Quem vai nos libertar? Só Jesus pode nos libertar. E enquanto a nossa procura de como nos libertar vai em fulano de tal, que fulano de tal hora, e você vai ser liberto, mentira! Pega esse livro aqui, lê esse livro e aplica na sua vida, que você vai ser liberto, mentira! Queridos, pega, vai, faz um seminário de cura, faz um seminário de libertação, que você nunca mais vai ter problema com isso, mentira! Queridos, enquanto Jesus não for o centro da sua vida, a sua busca por Jesus foi o que você entregar todo o seu tempo para fazer isso, você pode procurar quem for, pai de santo, feiticeiro, macumbeiro, pastor, seminários, você nunca vai ser liberto, porque só Jesus te liberta. Só Jesus te liberta. Queridos, e hoje, glória a Deus. E queridos, hoje a depressão virou uma doença do século. Hoje a depressão virou uma doença do século. Hoje é moda as pessoas terem depressão. Hoje é moda. Por que é moda?
Quando as pessoas não sabem o que tem, quer ficar dentro do quarto e falar: eu acho que eu estou em depressão, preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra. Não estou falando que você não pode ter algum distúrbio ou algo que um médico, em que Deus deu conhecimento para ele não pode te auxiliar com isso, ele não pode te ajudar com isso. Todas as ferramentas que nós conseguirmos usar é muito bom, porém quando isso passa a ser a nossa referência, nós decretamos o nosso fracasso ali. E queridos, eu quero falar isso para vocês, que enquanto o seu clamor para que Deus venha sobre a sua vida, para que Deus se manifeste sobre a sua vida, os seus estudos forem mais importantes do que isso, parabéns, você vai ser um conhecedor, você vai ter um mestrado, você vai ter um doutorado, só que você vai ter apenas diplomas. Quando você for um trabalhador, empresário de sucesso, você consegue uma empresa, mas você quer mais, porque nós vivemos num mundo consumista. Você vai e abre uma outra empresa, e aí você começa a deixar a sua família de lado. E aí você começa a ter sucesso também e fala: por que não mais uma? Ou por que não mais um segmento? Por que não mais um investimento? Por que não mais um negócio? Por que não mais um ramo de atuação? E aí você já nem... oração? Há muito tempo eu não tenho tempo para oração. Há muito tempo eu não tenho tempo para Jesus. Há muito tempo eu não tenho tempo para buscar a presença dEle. Há muito tempo eu nem clamo mais por Ele. Por quê? Porque afinal eu preciso trabalhar. Queridos, eu quero falar algo para vocês que o diabo ele tem roubado no meio da igreja. Em Efésios 6,12 fala assim que, portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestiais. Abre em Isaías 64, verso 11 e 12 para mim de novo, por favor. Olha o que fala no verso 11 e 12 de novo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado, e todas as nossas coisas preciosas, diga comigo, coisas preciosas, se tornaram ruínas. Queridos, não importa o quanto você consiga, não importa o quanto você ajunte, não importa o quanto você deixe Deus de lado para conseguir o que você quer, tudo vai virar ruínas. Queridos, eu estava conversando com o pastor Domingos essa semana, quinta-feira, ele voltou de Brasília, e ele falou assim: Danilo, meu cunhado, ele prosperou muito na vida. Meu cunhado, ele conseguiu vários imóveis, ele conseguiu deixar apartamento para os filhos, e isso tudo em Brasília, onde é um dos lugares do Brasil que o preço do metro quadrado são os dos mais caros que existem no país. E Danilo, ele com 52 anos, no dia do aniversário dele, ele passou a noite na vigília, e ele tomou um café com a família. Ele foi lá, ele estava reformando um galpão, ele subiu as escadas, e aí ninguém sabe dizer se ele desequilibrou, se ele escorregou, ninguém sabe o que acontece, ele caiu, a telha quebrou, e ele morreu ali. Eu disse: pastor, ano passado eu tive uma situação idêntica na minha família, onde o meu tio morreu com 42 anos, indo trabalhar. Queridos, o que eu quero falar para vocês, jovens, não é para vocês pararem de sonhar, não é para vocês pararem de estudar, não é para vocês pararem de buscar o sonho de vocês, mas é que acima de tudo isso, existe um Deus que nós precisamos clamar, para que Ele se manifeste em nossa vida. Por quê? Porque eu preciso, se eu consigo fazer sozinho? E queridos, o nosso marasmo espiritual, ele começa assim. Sabe como o faraó, ele conseguiu vencer o povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel era cativo? Ele conversando ali com seus governantes, com os rapazes que supervisionavam ali os escravos, e ele falou assim: olha, eles estão crescendo muito, eles estão se multiplicando muito, eles têm muito tempo ocioso,
Eles são muito ociosos. Sabe o que nós precisamos fazer para a gente conseguir fazer eles morrerem em círculos assim? Estou traduzindo para a linguagem de vocês. A gente buscava palha para eles fazerem os blocos, os tijolos. Fale a eles que nós não vamos mais. Além deles fazerem os tijolos, eles vão ter que buscar a palha. Aumenta o trabalho para eles, porque eles vão trabalhar ainda mais. Aí sim, eles não vão ter tempo ocioso. Eles não vão ter tempo para oferecer sacrifícios ao Deus deles. Queridos, hoje o que toma mais tempo na sua vida? No que mais você investe o seu tempo? No que mais você gasta o seu tempo? Queridos, a nossa situação financeira, o nosso vício, os nossos questionamentos, muitas vezes, porque nós tentamos resolver, ao invés de buscar o Criador, para Ele vir e resolver para a gente, nós nos esquecemos do Deus que nós temos, e nós achamos muitas vezes que nós somos melhores que Ele com as nossas atitudes. Nós perdemos a santidade, como? Tentando dar um jeitinho. Como que nós perdemos a unção? Parando de buscar a presença manifesta dEle em nossas vidas. Queridos, a nossa juventude do Brasil hoje, isso aqui é tão raro se ver por aí. Eu fui pregar em uma conferência em Manaus, daquelas meninas que vieram no DIP, que venderam latinha para elas conseguirem pagar a passagem aérea, e eu cheguei lá, eles tiveram que reunir 13 igrejas, para conseguir reunir 560 jovens, para realizar essa conferência. E querido, sabe por que o diabo ele vai bem firme na juventude? Porque é na juventude que nós damos início à nossa vida longe dos nossos pais. É onde nós saímos de casa para estudar, é onde nós saímos de casa para trabalhar, é onde nós saímos de casa para formar a nossa família. E às vezes nós pensamos que nós somos tão jovens, mas é na nossa juventude que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. Queridos, e essa angústia, esse clamor que precisamos hoje para clamar novamente, onde está o nosso Criador? No verso 4, Isaías 64, 4, abre para mim novamente, por favor. Olha que interessante, muitas vezes você já ouviu esse texto fora do contexto. Isaías 64, 4, por favor. Olha só, foi Isaías no meio da sua súplica, no meio do seu clamor, quando ele disse esse texto. Quando ele diz esse versículo que muitas vezes nós usamos no nosso Facebook, muitas vezes nós usamos no nosso Instagram, muitas vezes nós pegamos aquelas fotinhas e mandamos para os nossos grupos no WhatsApp. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Queridos, no meio de toda essa súplica, Isaías ele lembrou e falou: Deus, olha o que o Senhor fez com os nossos antepassados, como o Senhor se manifestou para eles, onde o povo estava oprimido, precisava ser liberto, estava sendo oprimido por Faraó, trabalhando demais, apanhando, sendo humilhado, e o próprio Deus manda Moisés e envia as 10 pragas para liberar o povo. E o povo eles correm, e ali na primeira dificuldade que tem, eles já se deparam com um mar intranspasável e um exército de Faraó atrás para exterminar eles. Quem que abriu aquele mar? Não foi Moisés. Moisés foi usado por Deus para colocar o cajado e dar a palavra, mas quem que abriu aquele mar? Foi o próprio Deus. Queridos, e o povo entrou no deserto. Você acha que quando eles saíram correndo, fugindo do exército, deu tempo deles fazer uma marmitinha, deu tempo deles pegarem um lanche, deu tempo deles pegarem um calçado, porque eles iam ficar muito tempo no deserto, e aí se estragasse um, eles colocariam o outro? Deu tempo deles pegarem água? Eles saíram correndo, e eles entraram naquele deserto, e queridos, por 40 anos, não faltou um maná, eles tiveram um alimento todo dia, a vestimenta deles não estragava. Queridos, quem que trabalhou para eles?
No deserto todo mundo sabe que é um calor insuportável durante o dia, mas a noite é muito fria. Quem que enviava uma nuvem para ter sombra sobre o povo? Quem que enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo à noite? Queridos, nós deixamos de buscar o Criador, porque nós pensamos que se a gente dedicar o nosso tempo para nós fazermos, para a gente realizar, a gente vai conseguir ter mais êxito com isso. Mas o Deus manifesto que liberou o povo do faraó, Ele que quebrou os grilhões, Ele que promoveu o alimento. Deus é o maior interessado em se manifestar para você. Ele é o maior interessado em trabalhar para você. Se você está numa crise financeira, e você aceita uma propina, você aceita pegar algo que não é seu, você sonega um imposto, você sonega o seu dízimo, você rouba a Deus, você tenta dar o seu jeitinho para consertar as coisas, é assim que você vai perdendo a sua santidade, é assim que você vai perdendo a unção que Deus te deu, e é por isso que o Brasil está do jeito que está hoje, porque a igreja precisa ser restaurada, porque a igreja precisa ser referência no país. Queridos, apenas busque a manifestação de Deus em sua vida. Ele deve ser o clamor dos nossos jovens. Você sabia que a restauração da igreja que nós podemos começar? Porque grande parte dos avivamentos da igreja não começaram com os pastores, não começaram com os presbíteros, não começaram com os mais velhos. A maior parte dos avivamentos começaram com os jovens, com os moços, inclusive alguns universitários. Eles deixavam muitas vezes as suas atividades e oravam e clamavam até que Deus fendesse os céus e descesse. A Inglaterra no século XVIII estava perdida, moralmente destruída, quando as igrejas estavam vazias, pregadores não acreditavam mais na Bíblia. Esses jovens formaram grupos de oração para a restauração da igreja e começaram a clamar para que Deus fendesse os céus e descesse. Sabe o que aconteceu? O poder de Deus começou com aqueles jovens. E teve um avivamento tão forte na Inglaterra, através daquele grupo de jovens, que impactou todo o país. Alguns dizem que esse avivamento livrou a Inglaterra de um grande derramamento de sangue. E talvez o segundo maior avivamento da história no país de Gales, em 1904, o jovem Evans Robert, em 6 meses, quando começou o avivamento, através da vida dele, mais de 100.000 convertidos no país de Gales. Um jovem que se colocou para buscar a manifestação da glória de Deus. Em 6 meses, tinham 6.000 convertidos naquele lugar. Às vezes faz quanto tempo que nós estamos tentando ganhar uma vida para Jesus? Talvez a nossa busca esteja errada. Nós precisamos que Deus se manifeste na nossa vida novamente. E queridos, eu quero convidar vocês nesse momento que, quem sabe na sua infinita graça de Deus, Deus encontre um jovem aqui com um coração disposto a buscar esse avivamento, a buscar a manifestação da glória de Deus. Eu quero te convidar para vir aqui para nós encerrar.